Bem-vindos a mais um Direção Espiritual. Você sabe o que é ter uma vida movida pelo Espírito? O que é ser movido, direcionado pelo Espírito? Quando eu penso na palavra movido pelo Espírito, eu lembro de alguém que é como uma folha, por exemplo, né? Que é levada pelo vento, que se deixa levar, né? Se deixa ser movimentada pelo vento. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui na nossa direção espiritual. Antes, é claro, eu peço para você se inscreva nesse canal, né? Também você pode dar lá o seu joinha, não é? Para a gente poder crescer também aqui no canal do YouTube e colocar cada vez mais conteúdos formativos, porque esse é o objetivo desse canal, tá bom? Formação espiritual. Existem outros canais, né, que falam de outras coisas, e é muito legal que a gente tenha muita variedade, mas esse em especial eu criei realmente para formação. Uma vida movida pelo Espírito. Eu também trago e escrevo sobre isso nesse livro, Mulheres Empoderadas do Espírito, que também serve, é claro, para todos os homens, porque um homem e uma mulher precisam ser movidos pelo Espírito Santo. Uma das coisas que eu escrevo e trago nesse livro como riqueza para nós é o seguinte: alguns antigos teólogos afirmavam que a alma é uma espécie de barco à vela. Lembra da barco à vela? Movida pelo vento, né? E o Espírito Santo é o vento que sopra sobre essa vela, levando o mar adentro, né? Ou seja, adentrando nos desígnios de Deus. Quando o Espírito age em nós, somos impulsionados pela graça e sempre em frente, numa crescente, né? O Espírito Santo que nos levará então à construção de uma pessoa nova, de uma vida de santidade, a ser movido pelo Espírito. É um caminho de crescimento espiritual, não de regressão, né? A gente não anda para trás. Com o Espírito, a gente sempre anda para frente. Assim como um vento constante, olha só, ele pode deixar suas marcas e até modifica a rocha. Você já viu falar? No Nordeste tem muito, né? As falésias, tem algumas construções feitas pelo vento na rocha. Ele foi ali trabalhando anos e anos. Mas, por mais dura que ela seja, né? A rocha, por mais firme que ela seja, assim também o Espírito, o vento do Espírito, ele faz fender a rocha. Somos nós, as rochas mais difíceis podem ser trabalhadas pelo Espírito. Esse sopro, né, que vem sobre nós é semelhante também ao sopro que muitos instrumentos de sopro, né, utilizam, como, por exemplo, né, que vibra a harpa e ela acaba vibrando as outras cordas, né? É como se ela fosse, né, numa crescente, né? Ela vai sendo movimentada. Já viu? Por exemplo, eu tenho aqui um violão, né, do meu lado. Às vezes, quando tá ventando, a gente sente até o violão tocando, porque a gente sente que ele vai movimentando as cordas, né? É assim o Espírito Santo dentro da gente, ele vai movimentando o nosso interior. O Espírito Santo faz vibrar as cordas da nossa alma e vai tocando uma melodia nova, uma música nova, um homem novo dentro de você. E dessa forma produz um som harmonioso, o som do homem novo. Santo Agostinho, ele vai falar assim, que o homem novo canta um canto novo. O homem movido pelo Espírito, ele tem a novidade do Espírito. Ele não traz para fora coisas velhas, ele traz para fora as coisas novas que o Espírito Santo realiza dentro dele, porque o Espírito Santo vai harmonizando a sua vida, vai trabalhando o seu interior e vai nos tornando semelhantes a quem? A nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a promessa de Jesus em Pentecostes, né? Ele disse que viria sobre nós o Paráclito e que nos faria recordar de todas as coisas. E é Ele que nos daria força, né? Impulso para irmos para frente. É o Espírito Santo que faz, né, com que esse homem e essa mulher nova possam ressurgir dentro de nós. Por isso é importante pedir o Espírito Santo, não somente no Pentecostes, viu, gente? Está chegando, mas é pedir o Espírito Santo todos os dias. Vem, Espírito Santo, me faz uma pessoa nova, uma mulher nova.
que eu fale de maneira diferente, que eu me importe, que eu julgue de maneira diferente. Os santos padres da igreja, já disse isso aqui, eles têm uma frase que marcou muito a minha vida. Eles dizem assim: quem não progride no Espírito todos os dias, pedindo o Espírito Santo, regride todos os dias na carne. E é verdade. Quando nós não agimos no Espírito, nós regredimos na carne. Nós agimos pela carne, por isso nós vamos dando passos para trás. Então, quem não progride no Espírito vai, é claro, regredindo na carne. E nós precisamos desse Espírito para que a gente possa ser uma pessoa nova. São Francisco de Sales vai dizer assim: duas coisas são necessárias que estejamos resolvidos. Uma é ver crescer as ervas daninhas do nosso jardim e a outra é ter coragem de arrancá-la. E é só pela graça do Espírito que a gente consegue ver e distinguir essas ervas daninhas que vão crescendo e que vão fazendo com que a gente vá regredindo, né? E não sendo movido pelo Espírito Santo. Esse Espírito Santo que nos faz, né, perceber os pecados da nossa alma, a sujeira da nossa alma. Você já varreu um quarto e quando você joga uma luz sobre esse quarto, uma fresta do sol, por exemplo, você vê aquelas pequenas partículas de poeira que você achava que não tinha nada naquele lugar? Pois é, o Espírito Santo, ele te faz enxergar essas coisinhas que você tem, que eu tenho, que precisam ser renovadas pelo Espírito. Puxa, eu nunca pensei que eu pudesse ser assim. Eu não vi que a minha maneira de falar não era de uma pessoa movida pelo Espírito, pois a graça, a luz de Deus, a força do Espírito faz com que a gente enxergue, né, essas pequenas partículas. E aí a gente tome um propósito de ser uma pessoa nova, ou seja, deixar, né, aquela casca velha do lado, aquela pessoa velha, e se torne uma pessoa nova, progredindo no Espírito. Quem não nasce no Espírito, regride na carne. Quem não nasce no Espírito, regride na carne. Vai caindo nos pecados da carne. É preciso ter coragem para tirar essa casca velha que está dentro de nós, que esconde o homem novo, a mulher nova. Tem até uma história, eu coloquei aqui no meu livro, que fala sobre a serpente. Quando a serpente percebe que começa a envelhecer, a encolher e a feder, ela procura um local nas pedras e ao lado da outra ela começa a se esgueirar, né, se esfregar ali para arrancar aquela pele velha, liberando a nova pele, pois já cresceu por baixo. É isso que a pessoa deve fazer com sua pele velha, a sua característica velha. Ou seja, ela precisa lançar fora, né? Ela precisa também fazer esse processo, né, de amadurecimento, e isso é muito importante na nossa vida, um amadurecimento espiritual capaz de a gente arrancar essa casca velha. A nossa alma é como um misterioso recinto fechado, como eu estava contando aqui, comparável, não raras vezes, a uma sala escura, cheia de pó e de desordem. Não raras vezes, umas salas escuras, pessoas que estão sendo levadas, né, pela cegueira espiritual não conseguem ver essas pequenas falhas e essas pequenas partículas, né? Pessoas são dignas de lástima por sua cegueira, né? Somos nós que anos inteiros, né, acham que a sua vida espiritual está tudo bem e não há nada por que limpar. E às vezes, né, a gente não percebe que a nossa casa está suja. Por isso, nós precisamos, pela graça e pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito, enxergar essa sujeira da nossa alma. E aí, enxergando a sujeira, deixar-se trabalhar por ela. É um processo de amadurecimento. Trabalhar pelo Espírito, trabalhar a sujeira dentro de nós. Deixar-se moldar pelo Espírito Santo. Frei Raniero Cantalamessa tem uma frase muito bonita que eu gosto muito. Ele diz assim: há uma relação muito estreita entre a consciência e o Espírito Santo, ou seja, é o Espírito Santo que forma a boa consciência. Se você pegar lá em Daniel, se não me engano, capítulo 12,
Tem uma frase no livro de Daniel que diz assim: os conscientes herdarão o reino dos céus. Quem são esses, Rogéria? São conscientes? Aqueles que são trabalhados pelo Espírito, como diz Raniero Cantalamessa, né? Ele se deixa moldar pelo Espírito, né? Ele vai trabalhando esse homem terreno dentro de cada um de nós, essas poeiras, né? Da nossa alma, essas sujeiras da nossa alma, e nos tornando homens conscientes. Conscientes do quê? Do meu pecado, da minha intimidade com Deus, da mulher velha que eu tenho dentro de mim, do homem velho, da mulher velha que você tem dentro de você. Só o Espírito Santo, e o Espírito Santo, o dom do entendimento, que nos faz perceber o caminho errado para o qual estamos guiando as nossas vidas. Além disso, ele vai purificando as nossas almas do pecado que existe em cada um de nós. Relata Santo Irineu e dizia assim: o Espírito Santo é a hospedaria do bom samaritano, que confia a humanidade ferida para que ele cuide dela. Olha só, ele compara o Espírito Santo como a hospedaria daquela passagem do bom samaritano, que foi aquela que recebeu aquele homem ferido, que tratou as feridas, que cuidou, né, das suas mazelas. O Espírito Santo é esse, que vem cuidando das nossas mazelas, das nossas feridas. E é ele que faz com que a gente renasça um homem novo, uma mulher nova, e tira essa casca velha de dentro de nós. Um homem, uma mulher movida pelo Espírito Santo, esse sim se deixa moldar por Deus. Então, o que é ser movido pelo Espírito Santo? É deixar-se moldar por Deus, deixar-se trabalhar por Deus. Que Deus abençoe, reflita um pouquinho sobre isso e peça: vem Espírito Santo de Deus, vem sobre mim, me dá uma consciência nova, uma mente nova, um jeito de falar, de me expressar. Eu desejo isso, Espírito Santo, ser uma pessoa nova, um esposo, um marido, um filho novo, movido pelo Espírito Santo. Tira minha casca velha, Espírito Santo. Eu desejo a novidade, eu desejo ser nova no Espírito. Deus abençoe. Até o próximo Direção Espiritual.